versículo aqui no livro do profeta Isaías, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Vamos para Lucas capítulo de número 9, verso 28. Lucas 9, a partir do verso de número 28. Glória a Deus. Aleluia! Cerca de 8 dias depois dessas proferidas palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João, Jesus subiu ao monte para orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeciam de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareciam em glória e falavam da sua partida. E ele estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. E ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: bom mestre, bom é estarmos aqui. Por que não façamos 3 tendas? Uma seria tua, outra de Moisés, outra de Elias. Não sabendo, porém, o que diziam. Enquanto assim falavam, uma nuvem veio e os envolveu, e encheram-se de medo, e entraram na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvireis. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado pela porção da Tua palavra. Entramos em oração nesta noite. Somos gratos a Ti pela mesma. Senhor, tem misericórdia da minha vida, de mim. Usa-me para transmitir a Tua palavra a este povo especial, zeloso e de boas obras. E que nesta noite eu e esta igreja possamos ser cheios da Tua presença, do Teu Santo Espírito e da Tua poderosa palavra. Espírito Santo, se aprove a Ti nesta noite, salve as almas, cure os enfermos e batize com o Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, e aqueles que já são, enche este vaso, enche esta mulher, enche este homem da Tua poderosa presença e da Tua palavra, e que nesta noite possamos nos alegrar na Tua presença, aleluia, orando em Espírito e falando em línguas estranhas. Tudo isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, e você senta glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Isso, irmão, obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu prometo não me demorar nessa noite, mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a intimidade com Deus, sobre a presença de Deus em nossas vidas. Cadê o tempo?
ungidos para servir. Aleluia! Está aí o tempo. Homens ungidos para servir a Deus. O ar-condicionado está bem aqui, ó, em cima, e acaba arrebentando aqui a voz, mas vamos lá. Aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Fazemos parte de uma denominação chamada Assembleia de Deus. Muitos irmãos estão aqui desde a sua nascença. Outros aceitaram a Cristo no decorrer da sua história, como eu, há quase 20 anos atrás, ou por que não dizer 20 anos, lá na congregação Novo Horizonte. Precisamente no dia 31 de agosto de 2002, bem adolescente, entreguei a minha vida a Cristo, e o pastor Carlos lembra disso. Outros irmãos que aqui se encontram também lembram. Porém, no meio dessa caminhada, aprendemos que Deus existe. Aprendemos que o Espírito Santo fora derramado sobre o seio da igreja. E esse mesmo Espírito está entre nós nessa noite. Esse mesmo Espírito derrama a sua graça a cada amanhecer em nossas vidas. É por isso que nós somos renovados de glória em glória, de oração em oração, de palavra em palavra, de louvor em louvor, de culto a culto. Quero lembrar a presença da minha esposa, que está ali atrás, me acompanhando. Me perdoe por não ter mencionado o seu nome. Está aqui comigo nessa noite. A irmã Edilene, faz aí um sinal. Portanto, esse mesmo Espírito Santo que derrama a sua glória sobre a vida da igreja, esta glória, esta unção tem uma finalidade, tem um propósito, tem um objetivo. Muitos irmãos entendem que a graça e a unção, o favor imerecido de Deus para nossas vidas, restringe-se apenas em vir ao templo, em vir à igreja, em dar glória, em dar aleluia, em receber a unção, em chorar na presença de Deus, em falar em línguas estranhas, em dançar no Espírito, em às vezes dar uma rodada na presença de Deus. Uns chamam de reteté, outros chamam de poder, outros chamam de graça, outros chamam de glória, outros dizem que é fogo, e tudo isso faz parte da intimidade com a presença e com o Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. Porém, Isaías disse: o Espírito de Deus está sobre a minha vida, porque me ungiu para profetizar, porque me ungiu para alcançar as almas, porque me ungiu para curar os enfermos, porque me ungiu para dar liberdade aos prisioneiros, aos cativos que precisam da palavra. Quantos entendem esta palavra nesta noite? Levante a sua mão bem alto e dê um brado de glória para Jesus de Nazaré. Agora Jesus, ele chama os seus discípulos e vai ao monte para orar. E neste monte, ele separa 3 dos 12 e diz assim: vamos para um lugar especial. Licença. Aleluia. Vamos para um canto, porque eu quero orar com vocês. E nesta ocasião, Pedro, Tiago e João seguem com Jesus. Naquela caminhada, diz a Bíblia que Jesus dobra o seu joelho
e começa a orar. E naquela oração, Jesus está concentrado, Jesus está orando, Jesus está falando com Deus. Por quê? Porque a cruz se aproximava, a morte era próxima. Jesus teria que enfrentar a morte para dar a garantia de liberdade e salvação para mim e para você. Lembrando que no meio da oração, Jesus levanta a sua cabeça, e quando levanta a sua cabeça, Pedro, Tiago e João estavam dormindo, tosquenejaram, cansaram, porque a labuta era pesada, porque a labuta era grande, e no meio daquela oração, eles tiraram um sono. Ora, meus irmãos, Pedro, Tiago e João frequentaram várias ocasiões com Jesus de Nazaré. Por que não dizer da pesca maravilhosa? Por que não dizer da multiplicação de pães e peixes? Em outras ocasiões, eles estavam com Jesus, eles eram separados com Jesus. Mas quando eu leio a Bíblia, eu percebo que Jesus, logo no capítulo 9 e no verso 1, ele chama os 12 e diz assim: eis que eu dou poder para curar os enfermos, para pregar a palavra, para ganhar almas. E agora vocês vão entender esse texto aqui. Jesus chama os 12, entrega poder, entrega autoridade e diz assim: vão pelos becos e valados e ganhem almas, e curem os enfermos, e profetizem, e operem sinais, e operem maravilhas. Mas havia uma conversa naquela ocasião. Lembra que Jesus chega com eles e diz assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas estão perguntando para vocês quem eu sou? Por quê? Porque havia uma desconfiança naquela ocasião. Lá em Mateus, no capítulo 16, os fariseus, os saduceus, os escribas se aproximam de Jesus e perguntam: bom mestre, nós precisamos ver um sinal para certificar-nos de que tu és verdadeiramente o Messias, o enviado das nações. Ora, irmãos, aquela conversa estava se espalhando que Jesus era apenas um profeta, que Jesus poderia ser apenas um homem qualquer, que Jesus poderia ser apenas mais um sacerdote, que Jesus poderia ser mais um usado de Deus. Pois é, agora Jesus vem com os próprios 12 e perguntam para eles: quem vocês dizem que eu sou? Está dando para entender? Sabe por quê, irmãos? Jesus já te deu o poder, Jesus já te deu a graça, Jesus escreveu o teu nome no livro da vida, Jesus te deu a autoridade, Jesus disse para você: vai e prega a minha palavra, vai e cura os enfermos. Mas vez ou outra a tua fé balança, vez ou outra a dúvida paira sobre a tua vida, vez ou outra você, como crente, dá uma balançada e se pergunta: será que Deus está comigo? Será que Deus é com a minha vida? Será que Deus está na minha casa? Será que Deus está no meu ministério? Será que Deus verdadeiramente me usa? Está dando para entender a palavra, irmãos? Será que Deus está com a minha família? Mas por que, pastor David? Porque eu vejo a bênção de Deus cair sobre a vida do pastor Carlos e não cai na minha. Eu vejo a irmã profetizar e eu não profetizo. Eu vejo irmão orar e eu não consigo orar. Eu vejo irmão sentir poder e eu não consigo sentir. Deus manda te dizer nesta noite: hoje você veio aqui para receber mais de Deus para a tua vida.
Aleluia. Coloca o fundo, irmão. Pode colocar o fundo aí. Jesus chama Pedro, Tiago e João e vai para um lugar para orar. Naquela ocasião, percebam que ele pega os principais, os mais próximos, os mais íntimos, e diz assim: vamos orar. Naquela ocasião, quando ele está orando, os discípulos despertam do sono, porque até então não eram apóstolos, eram discípulos, e eles despertam do sono, e naquele despertar do sono, Jesus se coloca de pé, e uma coisa diferente acontece. Qual era essa coisa? A transfiguração. Perceba que Jesus pega alguém que já tem intimidade. Jesus pega alguém que já viu milagres acontecerem. Jesus chama Pedro, Tiago e João, que os acompanhavam em sua caminhada. Para quê? Para mostrar para eles algumas coisas no seu ministério. Por que Pedro? Porque a Pedro Jesus iria confiar o destino da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, o primeiro pastor da igreja. Tiago era aquele homem exemplo de fé, queria entregar a sua vida, queria morrer para dar exemplo à igreja, para que a igreja permanecesse na fé e na graça e na palavra de Deus. João era aquele que iria cuidar de Maria, era aquele que iria cuidar da mãe de Jesus. Então Jesus é aquele vem dando exemplo, dizendo: olha, Pedro, cuida da igreja, Tiago vai dar uma demonstração de fé, e João vai cuidar da minha família, vai cuidar da minha casa, porque eu não deixo ninguém desamparado, eu não deixo ninguém para trás, eu não abandono meu pai, eu não abandono minha mãe, eu não abandono meus irmãos. Tem crente que infelizmente é assim, depois que aceitou Jesus como Salvador, não visita mais o pai, não visita mais a mãe, não visita os irmãos, mas a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus está sobre a tua vida para você ir atrás das almas. Aleluia. A transfiguração. A transfiguração era uma mudança, principalmente na face de Jesus. Ali há duas coisas. Jesus chega como homem, e na transfiguração ele se manifesta como Deus. Esse texto ele é muito complexo e muito polêmico, porque aqui na transfiguração tem gente que vai entender que é uma sessão de espiritismo, porque Jesus então ele conversa com Moisés e com Elias. A verdade não é. É uma visão, é uma revelação, e Jesus leva os apóstolos para ali para mostrar a eles que realmente ele era o verdadeiro Deus. A transfiguração mostra a Jesus o lado divino de Jesus. A transfiguração mostra que Jesus ele é o primogênito e unigênito do Pai. A transfiguração mostra que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A transfiguração mostra que Jesus é aquele que havia de vir para a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. A transfiguração mostra que Jesus é o Alfa e é o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir para arrebatar a sua igreja. Quantos acreditam nessa palavra? Levante as suas mãos e dê um brado de glória para Jesus de Nazaré. Primeiro, para que nós venhamos a nos
despertar do sono. Infelizmente, irmão, leia o texto, você vai perceber. Infelizmente, na igreja, você pode ser o crente mais poderoso da igreja, mas tem momentos na sua vida que você dorme. Tem momentos na sua vida que você tosqueneja. Existem momentos na sua vida que você quer parar. Existem momentos na sua vida que você quer desistir. Existem momentos na sua vida que você quer entregar os cargos. Existem momentos na sua vida que não quer mais vir para a igreja. Por quê? Porque diz assim: eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo, eu ajudo os irmãos, eu limpo a igreja, eu dirijo o culto, eu prego a palavra, eu visito, eu faço de tudo e nada acontece, e nada se concretiza. Aquela promessa ainda não aconteceu na minha vida, e de repente você é acometido de um sono, mesmo sendo íntimo de Deus, mesmo sendo próximo, mesmo sendo da cozinha, mesmo sendo, irmãos, aquele que atende o telefone, aquele que dirige o carro, aquele que cuida da conta bancária, aleluia, aquele que sabe os segredos. Mas aqui Jesus mostra que é necessário despertarmos do sono. Tem muita gente dormindo no seio da igreja. Ontem eu ouvi uma mensagem que sacudiu a minha vida, pastor Paulo Silas. Ontem eu ouvi uma palavra. Um certo pastor estava fazendo uma viagem, e naquela ocasião ele assentado na sua poltrona, a aeromoça veio em direção a ele e disse assim: o senhor deseja alguma coisa? E ele disse: não, muito obrigado. Ela voltou para o seu lugar. Passados alguns minutos, aquela jovem veio até ele de novo e disse: o senhor deseja alguma coisa? Porque quem já viajou de avião sabe que lá tem um sanduíche, tem um refrigerante, tem um suco, alguma coisa bacana para você degustar no decorrer da viagem. E aquele pastor disse assim: não, muito obrigado. E de repente, passados alguns minutos, ela veio em direção a ele e disse assim: o senhor deseja alguma coisa? Ele olhou para ela e disse assim: não. Por que você está perguntando? Porque tem comida para o senhor ali. E ele disse assim: eu estou de jejum, eu estou jejuando, por isso eu não quero me alimentar, por isso eu não quero comer. E ela perguntou para ele: mas por que o senhor está jejuando? E ele disse: estou jejuando pela igreja, estou jejuando pelo povo de Deus. Detalhe, ela olhou para ele e disse assim: mas por que esse jejum? E ele disse: para trazer avivamento, para trazer poder, para trazer a graça, para que Deus manifeste a sua glória no seio do seu povo. Ela olhou para ele achando graça, sorrindo e dizendo: ah, pastor, essa guerra aí eu também estou batalhando, essa guerra aí eu também estou militando. Eu sou satanista e faço parte de uma seita satanista, e lá também nós estamos jejuando, e lá também nós estamos batalhando. Mas tem um detalhe: criamos um projeto, e esse projeto, lembrando que isso foi antes da ascensão da internet, e logo ela falou para ele: criamos um projeto que brevemente vai estar no meio da sociedade. Criamos jogos, criamos aplicativos, criamos muitas coisas que vão tomar a atenção da igreja, que vão tomar a atenção da humanidade. Ora, chegamos nesse tempo, no tempo em que duas pessoas estão na mesma mesa, e essas duas pessoas conversando, a conversa delas é pelo WhatsApp, a conversa delas é trocando mensagem. Eu tive a presença e a oportunidade de chegar em um determinado lugar onde tinha 10 pessoas, e naquela ocasião as 10 pessoas de cabeça baixa, todos mexendo no celular, e ninguém conversava mais, e ninguém batia mais um papo, ninguém perguntava mais o nome de ninguém. Sabe o que é isso, igreja? É o som da indolência
sonolência que está tomando conta da igreja, é o sono que está tomando conta do povo de Deus. Ninguém ora mais, ninguém lê a Bíblia. Tem obreiro que tem medo de pregar, tem obreiro que corre do púlpito, tem obreiro que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejua, que não busca Deus, que não canta hino, aleluia. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer a você: eu quero te dar um sacode, eu quero sacudir a tua vida espiritual, eu quero te despertar desse sono. Quantos assim acreditam, levante as suas mãos para cima e adora aquele que vive que reina. Adore Jesus de Nazaré, adore Jesus de Nazaré, e se puder fale em línguas estranhas, e se puder glorifica. Aleluia. Só quem está sentindo a glória pode adorar, igreja. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. É palavra, pode adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. O sono vem, a frieza vem, a frieza veio para Moisés, a frieza atacou Davi, o sono veio para Salomão, o sono veio para Pedro, o sono também veio para Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, assassino de profetas. Sim, irmãos, de vez em quando o nosso ministério dá uma caída, de vez em quando a gente dá uma parada na caminhada, de vez em quando a gente dá uma freada, parece que vamos evitar um acidente e frenamos de forma abrupta e o ministério para. Vem fofoca, relevante, vem palavras negativas, vem pessoas, grupinho na igreja. Sim, irmãos, muita coisa acontece para parar a tua vida, muita coisa acontece para parar a tua história. O pecado, o diabo, o mundo, os pratos dessa vida. Mas Jesus nessa noite te trouxe aqui para despertar você desse sono, e depois do despertar Ele vai mostrar para você a sua glória, Ele vai mostrar para você o seu poder, Ele vai te revelar a sua face. Se você veio da glória, dê glória. Se você veio da aleluia, dê aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Levante as suas mãos e dê glória. Levante as suas mãos e glorifica. Levante as suas mãos e exalte. Levante as suas mãos nessa noite e dê glória àquele que vive e que reina para todos sempre. Mande glória lá para cima. Mande glória lá para cima. Mande glória lá para cima. Adore Jesus de Nazaré nesta noite. Adore Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Verso 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem. Glória. Veio uma nuvem. De vez em quando Jesus te chama. De vez em quando Jesus diz assim: vem. Já ouviu aquela voz? Já ouviu aquela chamada? Já despertou pela madrugada? Já teve um sonho espiritual? Eu já acordei chorando. Eu já acordei falando em línguas. Eu
serem envolvidos por uma nuvem de glória. Jesus não queria mais que eles vissem milagres. Jesus não queria mais mostrar milagres para eles. Jesus não queria mais que eles presenciassem milagres. Agora Jesus queria que eles provassem milagres. O verso de número 34 diz assim: enquanto assim falavam, uma nuvem veio e os envolveu, e encheram-se, 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 e encheram-se. Quantos vieram aqui nessa noite para ser cheio? Só quem veio aqui nessa noite para ser cheio. Só quem veio aqui nessa noite para ser cheio. Seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia. Tem gente que vai sair daqui nessa noite transbordando. Tem gente que vai sair daqui nessa noite cheio. Tem gente que vai sair nessa noite, aleluia, cheio da graça. Levante as suas mãos e receba. Levante as suas mãos e receba. Levante as suas mãos e receba. Receba a glória. Receba a graça. Receba a presença. Você que nunca mais sentiu a presença, receba a presença. Agora, 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 agora. Receba. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Urabacalabasura, urabacandaraia, urabacalabasura, candaraia. Deus nesta noite quer te envolver na sua glória e na sua presença santa, na sua presença poderosa. Assim aconteceu com Moisés no deserto. Moisés, sendo ele um fugitivo, aos 40 anos de idade, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, Moisés estava no deserto. Ora, no deserto, Moisés lembrou da promessa. No deserto, Moisés lembrou da palavra. No deserto, Moisés lembrou das profecias e da mensagem de Deus para a sua vida. Sim, tem gente que tem promessa, tem gente que recebeu uma palavra há 20 anos, mas hoje está no deserto, hoje está sozinho, hoje está abandonado, hoje é apenas um Moisés no deserto. Mas eu quero que você levante a sua mão nessa noite, aleluia, porque no deserto Deus fala, meu irmão. Levante as suas mãos em glória, aleluia. Quantos ouviram essa palavra? Diga comigo: no deserto Deus fala, aleluia. Moisés estava no deserto e de repente a sua visão foi em direção a uma sarça. Esta sarça pegou fogo, esta sarça não se consumia, o fogo não apagava. Ora, uma sarça, é natural sarça pegar fogo no deserto, é natural sarça incendiar no deserto. Porém, quando ela pega fogo, o fogo é de palha, o fogo é rápido. Mas aquela sarça pegou fogo, aquela sarça incendiou, mas não se apagava. Sabe o que Deus estava dizendo? Crente no deserto
contigo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: no teu deserto, fala mais forte, irmão, com autoridade, diga assim: no teu deserto, Deus fala contigo. Oh, aleluia. Foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Foi para isso que você veio neste culto. Nada estava marcado na tua agenda. Talvez você nem viria neste culto, mas Deus disse assim: te arruma. Deus disse assim: vai lá, porque eu tenho uma palavra para a tua vida, eu tenho uma palavra para a tua história, eu tenho uma palavra para o teu ministério. Quantos ouvem a voz de Deus, levante as mãos e dê glória para Jesus de Nazaré. Aleluia. Para encerrar, a transfiguração, ela vai gerar na tua vida experiência. Diga comigo: experiência. Fala mais forte: experiência. Tem crente que tem vontade de ter uma experiência com Deus. Tem crente que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tem crente que não sabe o que é falar em línguas. Tem crente que não sabe o que é sentir a porção dobrada do Espírito. Mas Jesus quer que você tenha uma experiência com Ele. Tem crente que vai para o leito. Tem aqueles que passam pelo vale da sombra e da morte. E no vale da sombra e da morte, Deus vai com ele. Deus está com ele. Deus fala com ele. Deus dá experiências para ele. Tem aqueles que eram traficantes, que eram ladrões, assassinos, líderes de boca de fumo, comandantes. Em outras palavras, eram torre da quebrada. Pois é, mas aí a graça divina, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra penetrou no coração, entre a divisão da alma e do Espírito, e trouxe ele para a igreja. E agora é um pregador, e agora é um cantor, e agora é um levita, e agora está na missão com homens, e agora é uma mulher de Deus. Aleluia! Por quê? Porque Deus está dando experiências para a sua vida. Sim, Deus quer te dar experiências. Experiências na tua casa, experiências com teu filho, experiências com a tua família, experiências ganhando alma, experiências orando, experiências lendo a Bíblia, experiências fazendo a obra de Deus. Fica de pé comigo nessa noite. Mas a experiência de Deus, ela vai mudar três coisas na tua vida. Diga comigo: três coisas. A tua maneira de pensar. A tua maneira de pensar. Tem crente que pensa segundo aquilo que o seu amigo falou. Tem crente que é uma Maria, vai com as outras, faz tudo que o outro manda, tudo que o outro orienta. Mas Jesus nessa noite te trouxe aqui para te dar a mente de Cristo, para ungir a tua memória, para ungir a tua cabeça com óleo, e para dizer para você: a partir de hoje você vai sair daqui sonhando. A partir de hoje você vai almejar a obra, almejar o reino, fazer a obra de Deus. Porque Deus vai mudar a tua mente. Segunda coisa, Deus quer te dar experiências no teu modo de agir. Tem crente que é crente na igreja, mas se pisar no calo, vira o cavalo do... Você já sabe o resto. Mas Jesus nessa noite quer moldar a tua vida e dizer para você: eu quero te
Você vai ser crente na faculdade, vai ser crente no trabalho, vai ser crente na tua rua. Porque tem crente que é o mais querido na igreja, mas é o mais detestado na sua rua. Ninguém gosta dele, ninguém gosta dela. É porque o Espírito Santo precisa te dar uma experiência para você mudar o teu modo de agir. Terceiro, o Espírito Santo nesta noite vai te dar experiências no teu modo de sentir. Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Em um culto como esse, em uma palavra como essa, ainda tem irmãos que ainda não sentiram a presença de Deus. Ainda não sentiu nada. Se puder me dar retorno aqui, minha voz acabou. Pressão aumentar lá não, só aqui, ó. E nessa noite, Deus te trouxe aqui para você sentir a presença dEle, para você sentir a graça dEle. Aleluia. Você já viu milagres, você já viu prodígios, você já viu pessoas com câncer serem curadas, você já viu aleijado andar, você já viu cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. Pois é. Mas hoje o milagre é para você. Hoje o milagre é para a tua vida. Bate assim no teu peito e diga assim: o milagre é para mim. O milagre é para a minha vida. Fala com mais autoridade: o milagre é para a minha vida espiritual. A experiência é para mim. A experiência é para a minha vida espiritual. Glória bacandaraia. Isso, crente, isso. Aleluia, sinta a presença dele. Sinta, porque não é por força nem por violência. É pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra. Então sinta nessa noite a graça de Deus te movendo, a glória de Deus te movendo, a eternidade permanecendo sobre a tua vida. Sinta, sinta, sinta. Receba, receba nesta noite. Aleluia, aleluia. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Levante as suas mãos e glorifica. Levante as suas mãos e exalte. Levante as suas mãos e diga a glória a Deus. Levante as suas mãos e seja batizado. Levante as suas mãos e seja batizado agora. Batizado no Espírito Santo e com fogo. Receba nesta noite. Aleluia. 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 Levante as mãos, gente. Levante as mãos. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo? Sai do lugar. Sim.
graça de Deus, sintam a graça, sintam a glória, receba batismo, receba batismo, sejam batizados no Espírito Santo, e voltando agora. Aleluia, está pegando, é a graça, é o fogo, é a glória, aleluia, que inunda essa igreja, sinta a graça e a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais alguém para Jesus aí? Tem mais alguém para Jesus aí? Tem mais alguém para Jesus aí? Sai do lugar e vem para frente. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, levanta seu corpo para cá. Eu passo o microfone para a igreja. Nosso amigo está se reconciliando. A festa hoje, ela chegou até o céu, né? Porque a Bíblia nos diz que a festa do céu é um pecador se arrepende.